que você conheceu a Bolsa de Valores? Como que você começou a investir o teu dinheiro? Que a gente quer saber como que foi que você... Como que você conheceu o Barsi? Comecei com 16 anos, na verdade, fazendo day trade, cara, mas não durou muito minha passagem no day trade, não, cara, porque eu comecei da pior forma possível, eu comecei ganhando. Isso aí que é perigoso, né? Isso aí que é mesmo. perigoso. Cara, E pior como é que era forma. pra operar trade 20 anos atrás? Putz, cara, era... Primeiro que assim, na Bolsa de Valores antigamente, você recebia um papelzinho, eu trouxe no podcast uma vez, que é como se fosse um pergaminho, cara. Era amarelo, assim, é um negócio estranho. Era da CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, né? Nem tinha, tipo, aluguel de ação naquela época, tava começando ainda, né? Então, assim, você operava, você comprava uma ação, esperava ela subir e vão pra cima. Se subir, beleza. Eu já lembro que eu operei bastante em empresa aérea naquela época, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. E comecei ganhando. E com empresa aérea, ou seja, foi uma das piores... cagadas que você pode começar fazendo, né? E quanto tempo demorou pra você passar de ganhar a perder? 2 meses, 3 meses, cara. Porque eu lembro que eu envelheci, assim... tipo assim, só pra você ter um contexto, né? Eu joguei basquete dos meus 8 até meus 16 anos, né? Então eu tava quase me formando, virando profissional na área, né? E, cara, me machuquei. No mesmo ano eu tive 3 hernias de disco, quebrei espinha ilíaca, fraturei dedo da mão, uns 3 dedos da mão. Tudo no mesmo ano isso aí, né? E aí, assim, tipo, eu fiquei basicamente 3 dias ferrado, assim, na cama, chorando e tal. E meu pai falou, toma o tempo que você achar necessário aqui. Me deu um livro, o livro chama Segredos da Mente Milionária, que eu leio uma vez por ano e pratico, não só ele, né, mas vários, eu gosto bastante de ler. E, cara, depois disso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parado. Aí eu comecei a fazer site pra internet, né? Eu comecei a estagiar numa empresa em São Bernardo do Campo fazendo site. Só que, cara... O dono me pagava, tipo, sei lá, um salário de 200, 300 reais, alguma coisa assim. E eu, em algum momento, comecei a fazer 3, 4 sites pra ele. Eu falei, por mês isso. Eu falei, eu vou começar a vender de porta em porta. E foi o que eu comecei a fazer pra ajudar minha família. Eu vim de uma família de classe média baixa, eu estudei em escola pública minha vida inteira, morei na Vila Arapuá, que é um subdistrito do Heliópolis lá. E, cara, eu falei, preciso ajudar minha família aqui, porque... Você achava que o basquete você ia virar profissional? Eu achei que ia entrar na NBA, velho. E eu me machuquei quando achei que ia ser melhor que o Michael Jordan, porque, o Michael Jordan, eu estudei pra ver o quanto que ele treinava. Eu vi, ele treina 10 horas por dia, eu preciso treinar 11. Uma parada assim, tá ligado? Aí eu me machuquei, né? Deus chegou pra mim e falou, filhão, melhor que esse cara você não vai ser. Segura aí, champs. Aí acabou que eu me machuquei e tal. Enfim, comecei a trabalhar. Foi tudo de uma vez. Eu comecei a trabalhar no mercado de web design e ao mesmo tempo fazendo day trade, porque eu chegava pra minha mãe e falava, eu coloco o dinheiro na poupança, depois de um tempo eu ganho um dinheiro sem fazer nada. Ela sim, eu falei, então beleza, então se eu tiver mais zeros aqui, eu vou ganhar mais dinheiro ainda sem fazer nada. Ela, é isso mesmo. Sabia missa metade que poupança era uma porcaria, né? Mas enfim, foi assim que começou. Comecei no day trade. Não durou muito tempo, porque em pouquíssimo tempo eu perdi basicamente tudo que eu tinha ganhado, assim, foi um negócio maravilhoso. Eu comecei a ganhar. Eu nunca vi alguém que falou que ganhou dinheiro com day trade consistentemente durante, sei lá, mais de 6 meses. Eu também não conheço, cara. E eu desafio, vocês mandam aí no meu Instagram, no Instagram da galera aqui. Se tiver, você traz aqui, vamos aprender com o cara, né? Mas, ou até ganha, mas não tem, cara, não tem emocional, não tem, como eu posso dizer, não tem sossego, cara. Porque você tem que ficar olhando lá o tempo inteiro. Você tem até, acho que, grandes instituições que acabam ganhando com o HFT, né? Que é o High Frequency Trading. Isso aí acho que pode até acontecer, mas são grandes instituições. Estão do lado da Bovespa lá pra pegar o sinal. É diferente do cara que tá sozinho lá, tipo... o cara pessoa física é aquilo. É o cara que tá no quarto dele que vai com... Não é igual, sei lá, você vai jogar um jogo de videogame. E aí você começa no elo baixo lá, que você vai jogar com os caras iniciantes. Sim. No mercado financeiro não existe isso. Você vai estar contra os bancões, você vai estar contra as instituições gigantescas da tua casa. Exatamente. Desde o primeiro momento. É bem assim, correr uma Indianápolis com uma motoca, né? Alguma coisa assim, vai. Então a galera não tem essa noção, né? E assim, o problema é que a galera, na verdade, não tem paciência. Eu acho que... E o pessoal tem medo das ações porque elas sobem e descem. Na verdade, é pura e simplesmente isso. Não tem método nenhum. Simplesmente compra uma ação e acham que o fato dela subir vai fazer você ganhar dinheiro e acabou. Você tem que vender e comprar outra ação e o ciclo se repete. Então,
a gente vem com esse trabalho justamente para que a gente diga para as pessoas que existe um método por trás disso, não é você só sair comprando ação, inclusive ações do setor perene. Não adianta você ficar comprando qualquer ação sem saber o que faz. Se você não tiver até uma identidade em relação à empresa que você está comprando, você não vai conseguir manter. Tem isso também, sabe? Tem particularidades que o investidor desenvolve ao longo do tempo que é o tempo que faz mesmo. Não adianta você sair comprando do nada. Você tem que ter método, né? E enfim, depois eu conheci o Barsi. Essa história a gente quer saber como que você conheceu o Barsi? Conheci o Barsi através de um amigo do meu irmão que treinava Aikido com ele, chamava Luiz Sintra. O Barsi treinava Aikido? Não, esse Luiz Sintra treinava Aikido, investia na corretora que o Barsi investia, que era a Elite Corretora, né, lá no centro. E aí meu irmão veio falar do Barsi e eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara, então vamos ver o que acontece, né? Não tenho nada a perder. Eu liguei pra corretora, descobri o número e acabei falando com uma atendente lá. Falei, eu sou o Fábio, tal, tenho 16 anos, tal, eu queria falar com o Barsi. E a mulher falou, tá bom, eu vou passar o Barsi aqui. Desse jeito? Tá bom, vou passar aqui. Desse jeito, cara, foi desse jeito. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu simplesmente conheci o maior investidor da história do Brasil. Mas assim, conheci pelo telefone, né? Depois eu falei, pô, Barsi, eu queria... Eu contei um pouquinho da minha história, eu falei, posso conhecer você, ver o que você faz? Ele, claro, tá. O Barsi, cara... O Barsi é uma figuraça, um cara sensacional. Isso em 2003, 2004? 2000, qual foi? cara, dentro de 2004, 2006, alguma coisa assim. Ele tinha uns 60 e poucos anos naquela época. Eu já era muito rico, já era bem rico, né? E, cara, 3 dias depois eu tava de frente a frente com ele, cara. Imagina, a idade de vocês aí, mais ou menos, eu tava de frente com ele lá, ouvindo o que ele podia me transmitir, sem falar nada, só absorvendo. Cara, eu fiquei 3 horas meio que, tipo, parado como se fosse uma estátua na frente dele. E ele me explicando o que ele fazia, cara. Ele mostrava alguns recortes de jornais, né? Dizendo que ele era um dos maiores investidores pessoa física do Banco do Brasil na época. Mostrava Unipar, que ele estava comprando e ninguém gostava da Unipar. Hoje todo mundo gosta da Unipar, né? Ninguém gostava na época. Então, assim, ele é um cara que... Pô, é um senhor, né? Já, meu. Cara, eu chamo amigavelmente, né? Um cara sensacional, só por receber uma pessoa que eu nem conhecia, né? 16 anos lá, 16 conversando, anos, conversando com o maior investidor pessoal física da Bolsa. Exato. Só que, cara, eu comecei a fazer o que ele fazia. Então eu saí de lá e falei, pô, então demorou, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou começar a investir. Qual que você tá comprando, Barsi? Mas antes ele me perguntou, no final de tudo que ele falou, ele falou assim, quanto você quer ganhar por mês, Fábio? Aí eu, falei, Barsi, 10 conto tá bom. Tipo, 16, eu devia ganhar, sei lá, 1.000 por mês. Não, 10 conto tá legal, Barsi, já tô bacana com 10 conto aqui. Ele falou, tá bom, você vai precisar de 1.390.000 reais em ações da Eternit. Na época, eu falei, Barsi, eu não tenho isso aí não. Ele falou naquela assim, época era mais dinheiro 10 conto e era mais dinheiro 1 milhão e pouco ainda, né? mais ainda, né? Você descontar a inflação e ganhar 4. Eu falei, Barsi, eu não vou ter esse milhão aí não. Não tem como fazer outro jeito. Ele corta um 0. Pô, mas aí eu vou precisar de 130 mil. Também não tenho 130 pau. Barsi, não tem problema. Corta um 0. Você vai precisar de 13 mil. Eu falei, Barsi... Tipo, não tem isso aí não, perdendo no trade ainda menos ainda. Pô, eu já tava sem nada daqui a pouco. Aí ele falou, não tem problema, quanto que você tem? Tipo, 130 pau. Eu falei, mas isso aí eu tenho, Barsi, isso aí pode vir que isso aí eu tenho. Ele falou, então não tem problema, vamos começar com isso aí, você vai edificar, você vai aos pouquinhos construir tua independência financeira, não vai ser do dia pra noite, não tem tacada mágica no mercado, você vai comprar de forma consistente e você vai garantir bons dividendos, mas é aos pouquinhos. Tenta fazer com que esse compromisso se fortaleça mês a mês, para que você continue aportando, seja 130, seja 200, seja... Eu comecei com pouco, 130 reais, mas foi esses 130 reais que me permitiu obter a independência financeira, com total certeza. Não pelos 130 reais em si, mas pela mentalidade que isso cria em você ao passar do tempo. Assim, é um negócio bizarro. Esses 130 reais me fazia ganhar um dividendo pífio, né? Ridículo, assim, era coisa de centavo. Eu lembro que eu comecei ganhando centavos, assim, foi um negócio bizarro. Mas com o passar do tempo, cara, passaram-se 3 anos, eu sou uma pessoa muito disciplinada em função do esporte. Uma coisa que eu acredito que é praticamente uma religião, acho que o esporte, ele ensina, cara, hierarquia, ensina disciplina, ensina paciência, então eu sou muito fã de esportes. É um recado que eu dou pra galera, pratiquem esportes diariamente, se possível, porque é um negócio libertador, é a dopamina do bem, que eu costumo dizer. Então eu sempre fui muito disciplinado. Então eu fiz o que ele falou,
Cara, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, ano 1. E que ação você começou comprando? Eternit. Aham. Na época era Eternit que eu comprava. Comecei a comprar Unipar também. Depois comecei a comprar Itaúsa, mas Itaúsa não foi por conta dele, Itaúsa foi por conta minha mesmo. Eu sempre gostei muito do Banco Itaú, já tava, assim, trabalhando. É o que eu falo da relação. Você tinha um relacionamento mais próximo com o banco. Aham, eu vi no Tubacast, né, que você falou que o Itaú foi o primeiro banco digital de verdade que Eu você conseguiu resolver acredito, cara. do computador as coisas, né? Exato, velho. Eu falei, pô, o Itaú... Cara, eu sempre admirei o Itaú, sabe? A forma como ele lidava com os clientes. E, cara, eu gostava muito. Então, assim, eu tinha uma particularidade com o banco. Eu falei, pô, o banco não vai quebrar nunca, né? Então, pô, eu gosto desse banco aqui. Então, foi um banco que eu comprei meio que por minha conta, assim, né? Mas, assim, era basicamente Eternit, Unipar, o Banco Itaú, através da Itaúsa e Banco do Brasil. Eu sempre gostei muito de banco, cara. Eu acho que banco... Cara, banco é a raiz de tudo, né, cara? Eu acho que é o setor mais perene do perene. Existe banco antes de energia elétrica, pra você ter noção. Então... Eu gosto muito de banco, né? Minha carteira é Ainda mais aqui no banco. Brasil, que a gente Ainda tem mais no poucos Brasil. bancos que comandam tudo. Não é igual Cara, lá fora que tem uma competitividade maior, né? Não, lá fora tem um banco a cada esquina. Você vai em Sim. Nova York lá, pô, tem banco de tudo que é jeito, tudo que é forma. Aqui é um oligopólio fechadão, cara. Os caras têm um lobby violento no Congresso, com certeza. Então, assim, eles são muito grandes para que você dê porrada neles. Então, se junte a eles, né? Os bancos digitais fizeram isso, acho que de uma maneira muito, cara, muito agressiva. Eu achei legal pra caramba, porque os bancos digitais fizeram com que os bancos tradicionais saíssem daquele berço esplêndido que eles estavam. Tiveram que se movimentar. Tiveram que se movimentar. E estão fazendo isso. Eu acho que de maneira muito boa. Especialmente Itaú, Banco do Brasil também, porque não, e quem diria Banco do Brasil, né? Porque era um Sim. banco bem engessado. Todo mundo gosta de Banco do Brasil. Aham. Né? Mas nem sempre foi assim. 3 anos depois, cara, mês a mês, fazendo religiosamente, 3 anos depois eu falava, putz, isso aqui não vai dar em nada, cara. Isso aqui não vai dar em nada, eu tô ferrado, eu nunca vou viver disso aí. Porque, os dividendos cresciam, mas não na velocidade que eu queria, tá ligado? Eu falei, isso aí não vai dar em nada. E Aí, muitas vezes, ainda dependendo do momento econômico, o investidor que tá aportando religiosamente em 3 anos, às vezes tá no prejuízo. tá no ainda. prejuízo, cara. Isso acontece. Sim. Aconteceu em algumas ações. Talvez, acho que a Unipar, se eu não tenho, assim, se não me falha a memória, até 2008, cara, deu uma porrada pra baixo. Depois eu vou contar o que aconteceu em 2008, mas Unipar é uma das empresas assim que demoraram pra ficar maduras do jeito que tá hoje, assim, sabe? Então, por muitos anos, você não tinha nenhum cara, nenhuma casa de análise, nenhum especialista que falava que gostava de Unipar, mas você tinha o Barsi lá com seus anos de experiência que gostava, né? E você vê que ter conhecido o Barsi mudou a sua trajetória? Que, por exemplo, tem gente que vai lá, começa com trade, perde dinheiro, aí não quer mais saber de bolsa, não quer saber mais de investir, acaba largando de mão e deixa de ter um futuro bom se realmente tivesse investido da forma correta. Sim. Cara, eu atribuo isso a Deus, cara. Pra mim, Deus é tudo na vida. Eu não tenho religião, mas eu atribuo isso a Deus puramente. Agora, 3 anos depois, cara, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, né? Eu sempre fui muito próximo com os meus pais. E eu falei pra ela, porra, mãe, eu tenho um monte de amigos meus, eu sempre tive amigos muito mais velhos. Eu tenho meus amigos que falam que eu devia investir em CDB, sei lá, poupança, que tá dando 16% ao mês. Que na época a renda fixa tava remunerando... Bombando. E essa é a melhor hora pra você comprar renda variável, né? Com Essa é certeza. a melhor hora. Então, eu falava isso pra ela, assim, meio que me queixando. Ela falava assim, olha, você teve o privilégio de conhecer um dos maiores investidores do Brasil, né? Você tem os seus amigos lá que estão se gabando de ganhar 16% ao ano, só que todos eles trabalham para alguém, né? O Barsi, ele chegou onde chegou, ele não trabalha para ninguém, na verdade ele é dono desses negócios que ele está falando e ele conseguiu do zero através de compra de ações, de forma sistemática. Ele era um engraxate. Realmente acho que foi um Foi. posicionamento da sua mãe muito maduro de falar, ele já vive disso, ele já teve sucesso no mercado, enquanto isso, teu amigo que pode ser mais velho, tá se gabando, tá ganhando Ele tá trabalhando pra 16%, não conseguiu viver da renda ainda que ele acumulou. E ela me falou isso, cara, e eu não voltei mais atrás, cara. Eu falei, quer saber? Depois dessa lapada que eu tomei da minha mãe, cara, eu vou fazer o que eu tava fazendo e sem olhar muito pro que tá acontecendo. Sem olhar pra renda, o que tá rendendo. Porque eu ficava comparando, né? Eu falava, puta, aqui eu tenho tanto, mas olha aqui na renda fixa, eu teria X a mais. Olha o CDI aí, minha carteira, olha o CDI. Exato. Cara, esse é um erro muito comum no investidor, porque você vai ser um bom perdedor. Assim, para você ser um bom investidor, você precisa ser um bom perdedor de renda fixa no curto prazo. Possivelmente a renda fixa vai ganhar dos seus dividendos ou das suas ações, a não ser que elas subam pra caramba, de forma vertiginosa, assim. Mas se você for um bom perdedor aí na renda fixa no curto prazo, possivelmente você vai ser um belíssimo ganhador no mercado no longo prazo. Então,
Cara, basicamente eu não parei mais de fazer. Eu tô há, acho que 19 anos fazendo a mesma coisa, só que não mês a mês agora. Às vezes você junta um pouco mais, você começa a adquirir um pouco mais de visão de mercado, você começa a estudar um pouco mais uma empresa ou outra. Então você acaba que você não faz mês a mês, porque você já sabe que funciona, sabe? Você já tem essa mentalidade e tal. Mas é o que te aposenta no mercado, né? Te aposenta. É o que faz você viver de dividendos no mercado. Porque aposentado a gente nunca... Cara, o dia que você se aposentar, você tá morto. Eu costumo dizer assim. E com todo respeito aos aposentados, eu não me refiro a você se aposentar e ficar dormindo o dia inteiro. Mas assim, você ter liberdade financeira o suficiente para que você possa decidir o que você quer fazer. Né? Vocês, por exemplo, vocês decidiram fazer um negócio que eu achei do caramba, que é transmitir conhecimento pra galera que tá assistindo e não tem esse conhecimento. Então vocês já estão de parabéns de saída, cara. Eu acho isso fantástico da parte de vocês. É que não tem como, né? Se a pessoa, tá viva, ela quer fazer alguma coisa. Exato. Ela pode dizer não, às vezes, pro trabalho que ela não gosta, que ela tá lá Sim. só por conta do dinheiro, mas alguma coisa a pessoa vai querer fazer, ainda mais se ela teve a consistência de investir durante muito tempo e conseguir viver de renda, porque essa pessoa é disciplinada, essa pessoa consegue adquirir conhecimento. E gerou Com muito certeza. valor. E gerou também. muito valor. Gerou muito valor, exatamente. Então cara. essa pessoa não vai querer parar simplesmente Exato, de fazer tudo. Não é tem difícil, como. cara. A gente recebe relato de pessoas, no Instagram direto, chove no @vocês garantem, no meu lá. Chove relato de pessoas que falam, eu já tô conseguindo entender como é que funciona a estratégia, já tô conseguindo meio que pagar minhas contas em relação a isso. Como eu faço pra agradecer de uma forma... A gente fala sempre o mesmo. Cara, espalha isso aqui pra galera. Tipo, o Brasil é um país riquíssimo, né? Só que, infelizmente, aí que tá, dentro de um Brasil tem um monte de Brasil, assim, é um negócio estranho, né? Você tem o Brasil da Faria Lima, você tem o Brasil do Nordeste, você tem o Brasil do Alto do Ipiranga lá. É difícil, cara. São muitos Brasis dentro de um Brasil, né? E a gente não tem essa noção, cara. A gente acha que vive numa bolha, na real. Então, quanto mais as pessoas espalham essa estratégia, que é uma estratégia que funciona, ela é vencedora e, é provada desde 1970... Cara, por um cara que era engraxado, se tornou um bilionário, todo mundo pode saber. E que no final das contas só tava buscando ter uma aposentadoria digna, né? Exato, no final do dia é isso. O que ele virou, né, que querendo ou não, ele fez lá o projeto Ações Garantem Futuro. Sim. E ele queria realmente só se aposentar de uma forma digna, porque ele viu que não daria pra fazer isso por conta da Previdência e virou bilionário, né? Exatamente. Aí ele ainda brinca com a gente, né, que a gente devia mudar o logo pra AGOF, que é Ações Garantem um ótimo... Você fala, Mário, acabamos de registrar isso aqui que muda tudo e tal. Mas é porque ele percebeu, né, cara, que as empresas que estão por trás dessa dinâmica são elas que geram valor, né, cara? A poupança, o CDB, eles têm um papel fundamental no CDB por uma reserva de emergência, é muito bom, né? A poupança eu já não sei achar muito bem algo para que ela sirva, sei lá. É bom pro banco só. Pro banco é maravilhoso, né? Mas assim, você tem um papel para cada tipo de título de investimento. Agora, se você quer investir, criar um futuro, cara, ações. A gente acredita simplesmente 100% em ações. Acho que é basicamente isso. E hoje tem uma galera que acaba criticando por não entender e fala o seguinte, não, que o Barça quando comprou as ações era centavos ainda, enquanto isso hoje em dia tá muito mais caro de forma nominal, né? O que você abre lá um Banco do Brasil tá mais de R$50. Só que a galera não consegue entender da inflação e ver os indicadores naquela época também que eram um pouco mais descontados, mas era um absurdo. Sim, o Barça até numa entrevista recente, acho que faz um ano, alguma coisa assim, ele até falou que você conseguiria comprar isso quando eu acho que a ação do Banco do Brasil estava 45, R$40. Ele até falou que a 45, R$40 era muito mais barato o Banco do Brasil do que na época, quando ele pagava centavos. Porque o valor patrimonial, quando estava 45, R$40, era de R$55, ou seja, você estava pagando abaixo. Sim. Na época que ele estava comprando, tava ou em cima ou um pouquinho acima do valor patrimonial a cotação. Então, no final do dia, você estava diante de uma mega oportunidade. Você ainda talvez esteja diante de eu odeio a palavra oportunidade, porque dá a impressão que você fala, corra, aproveite antes que acabe, tá ligado? Sim. E o mercado abre todo dia, então todo dia você tem boas opções para você se tornar sócio no mercado de ações. A galera que fala isso, nitidamente não entendeu como é que funciona a estratégia. E é muito provável que as ações que estão hoje um preço, daqui a 10 anos, gerando o mesmo um valor assim, aceitável, vão estar um preço muito maior. Né? Por conta de inflação, por exemplo, né? E por conta de geração de valor contínua e constante. Essas empresas que a gente sempre fala, costuma dizer,
não é que hoje elas são boas há 10, 20, 30 anos. É porque aquilo, você tá investindo na geração de riqueza, né? Que eu gosto bastante desse termo que o Barsi Exatamente. usa. É, geração de riqueza, cara. Então, no final do dia, se você se associa a elas de maneira consistente, que é o que a gente sempre fala, cara, você vai criar uma mentalidade sua, o que é excepcional, né? Você vai, cara, a disciplina e a paciência, você pode usar ela em todos os campos da vida, cara. Você deve usar ela em todos os campos da vida. Pra você viver, você vai precisar de disciplina e paciência. A vida vai ser um pouquinho mais tranquila se você tiver esses dois atributos. E no mercado de ações você consegue criá-los se você não tem. Porque você vai precisar, cara. Em algum momento as empresas que você está investindo vão cair. Em algum momento o mercado vai cair 50%, 60%, 70%. Isso é algo natural, normal. Eu já vi acontecer 3, 4, 5 vezes grandes quedas. 2008, 2016, coronavírus. E eu tenho certeza que vou ver mais. Isso sim representa bons momentos de você entrar. Agora, se você tem a disciplina, a consciência e a persistência, esses momentos não significam muita coisa. Significa que você vai fazer a mesma coisa do que você estava fazendo quando as ações não estavam em queda. Que é continuar se associando, só que você vai ter um preço muito mais baixo. E que a galera confunde muito a volatilidade com risco. Então a pessoa pensa, eu tô investindo numa ação aqui, todo dia que eu abro o home broker tá com preço diferente, então eu tô em algo que tem risco. Sim. Porém, no final das contas, no longo prazo, o mecanismo, o veículo que vai melhor repassar a inflação e continuar crescendo são as empresas. Exato. Principalmente essas de setores que a gente fala que são perenes, né? O Barsi gosta de falar que são os setores perenes, né? Pô, é uma empresa de energia, cara, ela vai repassar para você, ela vai lucrar, porque é da natureza dela, ela precisa lucrar. Claro que não são todas as empresas, né? Você tem empresas que são mais bem administradas do que outras, tá? Mas no geral, pô, empresas de transmissão de energia, elas vão lucrar. Contrato de 30 anos, sólido. É meio que se fosse um reloginho de transmissão, não tem como. Reloginho aí, GPM, PCA, tá lá atrelado bonitinho. Um banco, isso vai acontecer também, sabe? Uma empresa de saneamento, uma empresa de seguro. É da natureza desses negócios que fazer esse tipo de movimento, né? Então, ela, não é que ela vai lucrar porque ela nossa, veja, sei lá, agora a gente tá achando uma mega oportunidade. Não, elas vão lucrar porque elas vão crescer. A tendência delas é crescer. As empresas não ficam paradas em berço esplêndido, né? Tem muita gente que... Eu sou investidor de Taesa há muitos anos, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas os contratos da Taesa estão para acabar, hein? Em 2030 tá aqui, tá? Você fala, pô, tamo... Acho engraçado que o cara fala isso, ele acha que a empresa, os controladores da empresa, quem administra, não sabe que isso tá acontecendo. Tipo, eles sabem desde 2000, porra, acho que liga lá pra Taesa pra te informar, porque vai que eles são pegos de surpresa. Não, cara, as empresas, elas são organismos vivos. Elas se adequam, se ajeitam, se reforçam, elas vendem ativos, voltam e tal. Essas empresas são constituídas de pessoas que são, assim, muito familiarizadas com os negócios, pessoas muito mais inteligentes que nós, porque se nós fôssemos tão inteligentes a esse ponto, a gente teria criado empresas como essas, que são centenárias e o caramba 4, e elas sabem o que estão fazendo, né? Até as empresas que erram e vão errar ao longo do tempo, você pega um Bradesco, um Santander, erraram no crédito, pesou a mão no crédito lá. Porra, você acha que eles vão cair nessa de novo? Eu acho que eles vão ser 10 vezes mais conservadores. Sabe? Erraram, pô, aprendemos, agora não erramos mais. Sabe? Pelo menos eu acredito nisso, né? Então, assim, as empresas são organismos vivos e vão continuar sendo. Agora, se você procurar setores que são, assim, setores que já sobreviveram a pandemia, a guerra, troca de moeda, troca de prefeito, troca de não sei o quê, essas empresas têm mais chance de prosperar ao longo dos anos, principalmente se pagar dividendo, né? Porque o dividendo, cara, dividendo é uma das métricas mais importantes. Uma empresa que paga dividendo, cara, com constância há muitos anos, já atingiu uma maturidade, concorda? Sim, que é aquilo. Uma empresa que não tem uma margem muito boa, que não consegue, o próprio negócio já não consegue pagar, quer dizer que não é tão sólido assim, igual uma que consegue pagar dividendos com consistência. Exato, né? Exatamente. Então, assim, o dividendo a gente busca, não, logicamente a gente não busca só o dividendo, né? Mas é um dos fatores que você, sei lá, se você... vamos supor que você não saiba analisar absolutamente nada da empresa. Se você for pegar o histórico de 10 anos de dividendos dessa empresa, se você vê que ela pagou durante 10 anos de dividendos assim, sem parar ininterruptamente, cara, já dá um pontinho, um bom sinal, assim, já dá um check, assim, porque é uma empresa que gerou valor, né? Então, se você comparar isso com os preços e ver que tipo, tá numa margem lá de 6%, a gente sempre costuma dizer dos 6%, o Barsi criou essa métrica aí. Se você vê que isso se mantém constante, é uma boa empresa para você se associar desde que esteja num setor que a gente chama de perene, banco, energia, seguro, saneamento, telecom. E não tem muitas empresas. Aí que tá, a gente fala que tem 400 empresas. Se você pegar dentro desses setores,
e elencar só as empresas desse setor, você deve ter umas 30, talvez. E tem muita gente que confunde, fala o seguinte, que 6% é pouco, que o CDI tava pagando até no passado 13 e pouquinho. Putz, só é que o verdade. cara não entende o seguinte, verdade. me pagou 6%, só que o que ela gerou de lucro não foi somente 6%. tem Gerou razão. muito mais, só que o payout, por exemplo, foi de 40%, os outros 60%, continuando no caixa da empresa para reinvestir, crescer mais, e a tendência é que com a empresa crescendo, ela vai lucrar mais. Com ela lucrando mais, ela te paga mais dividendo, e a tendência natural é que as pessoas vão ver esse valor e vão comprar, vai vir uma demanda compradora, o preço da ação vai subir também. Você pega o exemplo, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil, que é muito facinho acho que da pessoa que está entrando nesse universo agora entender. A empresa lucra, exemplo, R$1 bilhão, paga 400 milhões para os acionistas, isso corresponde a 10% de dividendo no dia de hoje que a gente está gravando, cerca de 10%, tá? Não é preciso, mas cerca de 10%. Líquido livre de imposto na tua conta. Só que aí você pergunta, por que ela tá fazendo com os outros 60%? Adivinha, tá crescendo, tá reinvestindo. Não é à toa que o valor patrimonial da empresa sobe constantemente ao longo dos últimos 20 anos. Não é à toa que isso acontece, é exatamente pelo que você falou. A empresa, ela tá reinvestindo esse dinheiro, esse sobressalente que ela não usou. Exato. Ela tem a capacidade de pagar um bom dividendo e ainda por cima continuar crescendo. Exatamente. Você consegue as duas coisas numa empresa de... Aí que tá, a galera fala também de a empresa de dividendo e a empresa de crescimento. A empresa de dividendo, por si só, por conta de fazer isso, ela já é uma empresa de crescimento. Agora, claro, você pode ter outros tipos de negócios que a gente nem recomenda que você invista em outros tipos de negócios, principalmente no Brasil.